Muito bem. Ô, Vitor, e o Santos que provavelmente vai anunciar, é bom a gente falar disso, começar o pré-jogo antes para falar disso, deve anunciar o que para o torcedor do Santos já vai ser o Alexandre Mitomatos. Deve ser anunciado entre segunda e terça-feira o novo diretor de futebol do time do Santos Futebol Clube, chega com a responsabilidade de reformular, né, o elenco. Lembrando que o Alexandre Matos foi responsável lá por montar o Palmeiras campeão de 2015 até 2018, o Cruzeiro campeão de 13 e também 14. Tem seus bônus e ônus, né? Dizem que tem muitos contatos no mercado, mas também gastam a nota que vou dizer, hein, ô Vitor? Exatamente. O Santos, ele anunciou nessa semana a demissão de Pedro Martins, o CEO mais jovem da história do Santos Futebol Clube. E aí foi atrás do mercado e já saíram algumas notícias que o Santos queria um nome forte, um nome que fosse inquestionável, até para poder dar espaço e dar tranquilidade da família Teixeira tocar os bastidores do Santos. Isso foi feito, foi contatado Alexandre Matos, que estará hoje lá no Mineirão, na partida entre Cruzeiro e Palmeiras, deve se despedir nessa noite de domingo e deve ser anunciado no Santos nos próximos dias, para ele ser o homem responsável pela próxima janela de transferência. É fato que o Alexandre Matos participou daquela reformulação do Cruzeiro de 13 e 14, da grande reformulação da Sociedade Esportiva Palmeiras de 2015, depois passou pelo Atlético Mineiro, passou por outros clubes, mas sempre com uma questão da grana disponível. Clubes onde estavam a fim de fazer aporte financeiro massivo. No Santos não tem essa grana. O Santos não tem essa grana. Então talvez seja o momento de Alexandre Matos mostrar que ele é hábil na negociação, mesmo sem a graninha, sem o louva-a-Deus na mesa. Vai ter que ser aqui no split mesmo. Diga. Não, eu queria perguntar, ele vem para ser o quê? CEO, novo CEO, porque não tem mais, né? Ou não vai ter mais o cargo de CEO, ele vai ser diretor de futebol, gerente de futebol, qual que é, você sabe? Vamos lá. O Santos não pretende usar mais a nomenclatura de CEO. Não deu certo, né? A ideia... não é, e a nomenclatura foi usada de uma forma incorreta, que acho que a gente já debateu isso algumas vezes. Eu acho que nem existe, né, Vitor? Só para deixar claro, esse cargo não existe no Estatuto do Santos, tá? CEO não existe no Estatuto do Santos. Além de não existir no Estatuto do Santos, nas empresas que ainda não são sociedades anônimas do futebol, não usam. A empresa que é de participação de sócios não tem esse cargo. Mas, né, o Marcelo Teixeira, para dar um ar de modernidade, de repaginação e tudo mais, ele falou sobre CEO. Bom, então ele virá como diretor de futebol, ponto final. Ele virá como o cara que vai cuidar do futebol. Tanto que uma das propostas que foram feitas ao Pedro Martins é que ele virasse um diretor administrativo para cuidar de relações institucionais, para cuidar sobre CT, estrutura. Mas o Pedro Martins entende que ele ainda tem muito o que fazer no âmbito da parte de futebol. Então, o Alexandre Matos, se nada der errado, se o Pedrinho, o dono do Cruzeiro, não convencê-lo nessa noite de domingo no Mineirão de continuar no Cruzeiro, ele deverá ser o próximo diretor de futebol do Santos, e já num atraso, porque os clubes já estão trabalhando nos reforços para essa janela de meio de temporada. Por exemplo, o Flamengo começa está agora, negociando não é? com o Jorginho. Começa amanhã, dia 2. A partir de amanhã já podem acontecer novas contratações. O Flamengo está atrás do Jorginho para jogar o Mundial de Clubes da FIFA. O Corinthians já está se posicionando no mercado. O Palmeiras também. Então já está atrasado o planejamento. Quem que o diria? Alexandre Matos ele é um cara de mercado, isso a gente não pode questionar. Isso ele é. Agora, de novo, né? As matérias dizem que ele vem com carta branca. Só que, no histórico recente, Edu Dracena tinha carta branca, Chumbinho tinha carta branca, Pedro Martins tinha carta branca. Então, o que é carta branca? Porque carta branca eu entendo que o dinheiro está à sua disposição. Assine, contrate. Não precisa nem me dar justificativa. E sabemos que, principalmente um clube como o Santos, não pode se dar ao luxo de desprender de tanta grana. O Pedro Martins, que tinha carta branca também?
Tipo, ele contratou o Tassiano a 30 e poucos milhões e o clube nem questionou. Não só isso também, né, Di? Ele deu uma multa de 15 milhões de reais a Pedro Caixinha. Eu acho que essa questão de carta branca, eu acho que parte muito de normalmente, né, os torcedores, eles não acreditam muito nos presidentes, né, seja de qual clube for. Então, quando vê um cara de fora, contratado, com carta branca, aparentemente o pessoal tem mais confiança, mas acontecem essas aberrações aí, né? Tipo, não é a primeira vez que vocês contratam um jogador ruim por um valor, né, alto, né? Isso já aconteceu. Talvez não tenha acontecido com quem era o diretor do futebol em 2020, porque vocês não podiam contratar, né? Por causa do transfer ban. Ficou um dia podendo contratar e contrataram o Robinho. Não sei se vocês lembram disso aí. Foi o Orlando Rolo. Orlando Rolo, Exatamente. quando foi impeachmentado o José Carlos Pérez. Então, exatamente. Vocês ficou 2 dias para poder contratar e contrataram o Robinho e deu no que deu, a gente viu lá. Então, eu perdi uma grana nessa época aí. Olha lá, o Diz sempre tem que lamentar essa questão, mas o que eu acho é que se vier, o Alexandre Matos, o trabalho dele no Cruzeiro de 2013 e 2014 foi um trabalho de garimpar talentos. Vai lembrar, o Everton Ribeiro, craque dos 2 campeonatos, jogava no Coritiba. Ricardo Goulart, craque do campeonato de 2014, jogava no Goiás. Diego Souza, jogava lá jogava fora, no Vasco, depois foi para fora e voltou. Para quem não lembra, ele levou Borges e Dagoberto naquela época para o Cruzeiro. Sim. O Borges jogava no Santos, estava encostado, foi artilheiro no Cruzeiro. O Dagoberto estava no Internacional encostado, trouxe para o Cruzeiro também. E aí teve Henrique, revelou Lucas Silva, o Bruno Rodrigo, lembra que jogava no Santos também? Jogou lá. Talvez a grande contratação do Matos nessa época de 13 e 14 no Cruzeiro tenha sido o Dedé, né, que estava no Vasco e o Cruzeiro teve que desembolsar uma grana para poder contratar, e o Júlio Batista que veio de graça no meio de 2013, mas também quase não jogou. Então eu não sei, ele já mostrou que sabe trabalhar também, garimpando esses caras, mas ele também já mostrou que sabe trabalhar quando tem dinheiro. Aliás, quando ele teve dinheiro, ele fez muitas cagadas no Palmeiras. A gente estava conversando hoje pela manhã com um torcedor do Palmeiras, eu estava conversando, ele falou, cara, ele trouxe Carlos Eduardo por 50 milhões, trouxe uns jogadores que, assim, não faziam também o menor Borja, enfim, outros jogadores que não faziam o menor sentido. Então, a gente precisa esperar para ver. Agora, é inegável que, perto do Pedro Martins, ele é um cara muito mais ágil no mercado do que o Pedro Martins. O Alexandre Matos é o cara do chapéu lá do Dudu no Corinthians, né? Então, assim, não é para o Neymar permanecer não ter que reforçar, não é nenhuma informação, isso aqui todo mundo sabe que tem que reforçar o time. Então vai ter que reforçar, vai ter que gastar, não vai ter o que fazer. Pelo menos eu acho que o Matos vem com essa missão aí, o Di. Tomara, porque realmente você precisa reforçar. A prova disso é que tá jogando o lateral esquerdo na direita, né? Sendo que o Santos tem 3 ali no elenco, né? Oficialmente, são 3, né, ali que poderiam jogar e não tá nenhum dos 3 jogando. Já tentou um zagueiro improvisado, ou seja, 4 opções, nenhuma deu certo. Tem um grande problema de elenco o Santos, né? Precisa reforçar. A zaga a gente sabe que é horrorosa.